Olá, eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos. Hoje eu gostaria de conversar com você que tem crise de ansiedade, crise de pânico. Queria compartilhar como que eu consegui controlar as minhas crises tão intensas e que me dificultaram tanto a vida, com elementos que eu acho que fariam toda a diferença se eu tivesse sabido antes, se alguém tivesse me contado, se eu tivesse lido, se eu tivesse descoberto antes. Eu brinco que tem uma diferença da minha versão enfermeira para a minha versão psicóloga. Quando eu fiz enfermagem, eu lembro que eu falava as orientações de educação e saúde, muito desse lugar, acho que mais autoritário, da certeza que era aquilo, do que eu lia no livro, né? E que era aquilo que era o ideal. E como se pudesse encaixar para todas as pessoas do mesmo jeito, com muita dificuldade de ler contexto. Por exemplo, a amamentação me marcou profundamente, porque eu me lembro do tanto de palestra que eu dizia que já estava pronto, que era quentinho, que já estava adequado, que era muito mais barato, muito mais fácil. E eu sei da potência e da importância da amamentação, mas não é um processo simples como eu fazia parecer. E que às vezes as mães podiam até se sentir culpadas de não terem tanta facilidade para fazer aquilo. Quando eu virei mãe, que eu senti uma dor sem tamanho, que eu tinha mastite quase que uma vez por mês, eu tinha muita rachadura, doía demais, eu tinha às vezes que amamentar com 41 graus de febre, tamanha intensidade da mastite. E aí eu dizia, gente, perdão, mulheres, para quem eu disse que era fácil, que era só fazer. E não era simples assim. De um contexto que cada um vive. Então, eu amamentei até os 2 anos e eu brincava que era o meu pagamento por todas as que eu falei, tem que fazer, é fácil, é bom, gostoso, e que não foi a minha experiência. Então, o dia que deu 2 anos, eu falei, agora já cumpri e fui pro desmame, né? Falei, não dá mais para mim isso aqui. Já nesse outro lugar, já mais madura, né? Saber que as coisas não são bem assim, eu pensei nesse da psicologia, do que eu fui aprendendo na neurociência, trazer muito das coisas que eu fui experimentando, que é, às vezes a gente diz algo como se fosse fácil de fazer, mas quem vive sabe que não é tão simples assim. Eu tive crise de ansiedade, crise de pânico quase que a vida toda. Mas eu me lembro a primeira grande vez, eu tinha quase 18 anos, fui apresentar um trabalho e de repente começou madrugada, eu senti um sangue gelado correndo na veia. Eu falei, O sangue não é gelado, nunca senti sangue passando na veia, por que que eu estou sentindo sangue hoje?" Achei que tinha alguma coisa muito estranha. Estava com outras amigas, faziam faculdade de enfermagem também. E eu não sabia o que fazer. Falei, vou ligar para minha mãe. Na época, imagina, nos anos 90 tinha que descer para achar um orelhão lá no meio do condomínio para ver se eu conseguia. E eu ia descer quietinho. Falei, vou ligar lá em casa para contar para alguém que tem sangue gelado correndo na minha veia. Aí minha amiga escutou descendo na cama e falou: Pra onde você vai? Eu falei: Não, ali aonde essa hora, madrugada? Eu falei, vou ligar para minha mãe. Vai ligar para a mãe por quê? Já levantou. Aí já chamou a outra. O que que foi? O que que aconteceu? Aí eu falei o que era. Eu falei, não, então vamos para o hospital. E, claro, pressão normal, tudo normal. Aí a médica me orientou a visitar um neurologista, um psiquiatra. E a gente voltando, as meninas. Ó, essa hora nem tem nada, e que a gente ia a pé, podia ter acontecido alguma coisa. Então, desse desafio que a gente tinha, inclusive, do campo da saúde, de entender, de reconhecer, de acolher, e a gente era tudo amiga, somos, a gente se ama, mas desse desafio de achar que aquilo era algo, uma bobeira, né?
E ao mesmo tempo eu estava num sofrimento muito intenso, porque era uma coisa muito ruim que eu estava sentindo no corpo. E ao longo da vida as coisas só foram piorando. E eu a vida toda cuidei, assim que eu descobri, eu fiz terapia desde os 18, eu fiz uso de medicação de toda a natureza, tudo que precisava ser feito, eu fiz. E aí chegou uma época da vida que, mesmo com todo o cuidado, respiração diafragmática, tentando ter consciência do momento, anda descalço, tem a presença, né? Pensa, eu tô aqui, eu tô segura. Tinha dia que eu tinha 3 ataques de pânico num dia. Que começou, eu brincava, assim, de dizer, peraí, que eu tô morrendo, daqui 20 minutos eu paro de morrer, a gente continua o que eu tô fazendo. Peraí, vou morrer um pouquinho. Quantas vezes eu fui dirigindo, infartando, sentindo todos os sintomas de infarto e sabendo que era uma crise de pânico. Então, assim, consegui, graças a todo o suporte que eu tinha, né, terapêutico, medicamentoso, de conhecimento, de cuidado, de autoconhecimento, de todo o suporte, mesmo assim, era extremamente difícil. Eu brinco que Deus não vai deixar eu morrer, Ele vai fazer, não, você morreu tantas vezes na vida que eu vou ter piedade, assim, vai me arrebatar. Porque todo dia, pelo menos 3 vezes, estava morrendo, sentindo todo uma sensação horrorosa, iminente, de morte iminente mesmo. Tá, ok. Consegui seguir a vida, fazer tudo que precisava ser feito. Eu lembro até um dia que meu pai brincou comigo, falou assim, mas para que que adianta tudo isso se não sara, não, você continua tendo? Eu falei, é só por isso que eu continuo avançando, porque se eu não tivesse suporte, estava trancada em algum lugar dentro de casa, porque é muito difícil continuar caminhando com todo esse desconforto. Eu brinco que a diferença de quem tem ansiedade, pânico e outro que não tem, que a gente está fazendo a mesma coisa, um está pagando R$ 10 e o outro está pagando R$ 1.000 pela mesma. Então, você faz o mesmo trabalho, mas o nível de sofrimento e desconforto é incomparável. A gente consegue, termina, os dois entregam lá, mas o custo no corpo, o custo emocional, o custo de tudo é muito alto. Ok. Lembrando lá do primeiro episódio que eu contei para vocês, eu tive aquele insight, uma dor intensa abdominal. Dali foi desenvolvendo um quadro importante que fechou no diagnóstico de retocolite. Retocolite se trata aí com anti-inflamatórios, corticoides. E eu falei, não quero, não posso, já tá, já tenho crise de ansiedade todo dia, eu vou entrar com medicação, as coisas vão piorar, eu não posso, eu preciso achar uma outra solução. E aí eu falei, deve ter um jeito de controle que não seja medicamentoso. E eu procurei uma nutricionista que é especialista em doenças inflamatórias intestinais. Fui lá e falei para ela, olha, eu quero. Você já viu alguém controlar a retocolite ulcerativa sem medicação? Eu quero fazer isso. Eu quero ter esse controle com alimentação. Deve ter algum jeito. Ela falou, olha, em geral a mudança é tão radical, eu nunca vi ninguém fazer isso porque precisa de. Falei, eu topo. Eu preciso. Não dá para eu somar mais uma doença, mais uma medicação, não dá. Eu já tenho o suficiente de sofrimento no dia a dia. Preciso achar um outro tipo de caminho. E aí ela fez toda uma mudança. Cortamos o glúten completamente, e derivados de leite, uma dieta chamada Food Maps, com o só, que é de carboidratos que de cadeia longa e cadeia curta, então você tem que, não é só todas as frutas que pode, então essa ideia de que toda fruta é saudável, então, para a minha situação, algumas não podiam, porque são carboidratos de cadeia curta, que fermentam em lugares diferentes, da carboidrato de cadeia longa, enfim, fizemos nessa linha. Então, glúten.
lactose, dieta FoodMap, fomos embora. 15 dias e para eu voltar para o retorno, ver o que que tinha dado. Eu não vi grande diferença na retocolite, continuei muito magra, muito fraca, cheguei a pesar acho que 40 e poucos quilos. Deu uma melhorada nos episódios diarreicos, mas eu vi uma diferença que fez todo sentido para mim, assim. Fazia 3 dias que eu não morria. Eu brinquei e falei para ela, ela falou assim, e aí, melhorou? Como que você tá? Eu falei, faz 3 dias que eu não morro. Ela, como é isso? Eu tenho crise de pânico todos os dias, há muito tempo. E eu percebi que há 3 dias eu não tenho. Eu passei a sentir sono, tem alguma coisa diferente. Aí ela falou para mim, olha, tem estudos que mostram a mudança da alimentação, por exemplo, no autismo, de mudança de comportamento importante. E ela me mostrou alguns estudos. Falei, opa, deixa comigo, né? Fui atrás e li tudo que eu podia sobre alimentação relacionado à ansiedade, a qualquer outra coisa que pudesse fazer sentido para mim naquele estado. E aí eu encontrei um livro chamado A Dieta da Mente. Li o livro inteiro, falei, não vou seguir isso aqui, vamos se essa linha aqui vai dar certo para controlar a minha ansiedade também, é isso que eu preciso. E aí eu fui, continuei, eu consegui, estabilizei completamente a retocolite sem medicação, de fazer exame de novo e dar em remissão, e não tive mais crise de pânico. Deve ter 6 anos e pouco que eu não tenho uma crise de pânico. E a ansiedade, ela praticamente desapareceu da vida. Quando eu como errado, como eu como um açúcar à noite, quando eu como glúten 4, 5 dias seguidos, eu começo a ver que tem alguma coisa estranha em mim. Não é exatamente uma crise de ansiedade como eu tinha, de uma dimensão enorme, desproporcional, mas eu sinto desconforto, fica mais difícil de dormir, o corpo meio chateado, as pernas meio pesadas, assim, que não é de inchaço, é da ansiedade. Quem tem ansiedade vai entender o que eu estou falando, que cada um tem de um jeito, sente de um jeito no corpo. Então, eu fui vendo que a mudança da alimentação fez toda a diferença para controlar a colite, mas mudou a minha vida completamente. Não senti mais ansiedade, eu nem sabia mais como era isso. É, acho que lá na infância, né? Porque depois de grande, sempre aquilo me acompanhou e foi agravando. De sentar e falar, ela não está no meu corpo, é uma sensação indescritível, assim, libertadora. E eu consegui isso, claro que é toda uma trajetória, né, de amadurecimento, eu fiz tratamento medicamentoso, terapêutico, mas a peça que faltava era a alimentação, era a peça que faltava para que eu pudesse de fato ter o controle. E hoje, com a atividade física, com outros hábitos que eu fui implementando, ela ficou redondinha. Então, de um processo, e aí eu fui lendo artigos, por exemplo, do eixo intestino-cérebro, do quanto a questão do que a gente come, a nosso microbioma, está diretamente ligado a N transtornos mentais. Eu fiz um curso de psiquiatria nutricional de uma doutora nutricionista espetacular, porque você vai vendo todos os transtornos, como que a questão do microbioma, a questão do prebiótico, probiótico, entender, e aí eu fui colocando na minha vida e poder, e aí não é curada, porque eu sei que o dia que eu como algo errado, eu sei que ela tá lá, que ela só tá esperando eu dar bobeira.
Então não é uma cura, mas é um processo onde ela não pode mais comigo, onde ela não vem me incomodar se eu não for lá cutucar ela. Então, quando eu vou fazendo o processo de dormir adequadamente, a gente vai conversar sobre isso. Tem um livro maravilhoso, Porque Nós Dormimos, que eu quero conversar muito, porque faz muita diferença na vida, o sono. Mas a alimentação, para mim, foi o que mudou. Mesmo eu fazendo todo um trabalho antes, eu continuava tendo crises intensas, de fui milhares de vezes para pronto-socorro, porque em algum momento eu não conseguia mais diferenciar se era um infarto real, se era a crise de pânico. Então, na maioria das vezes, eu já sabia que só esperava passar. Mas, em alguns momentos, você está em situações mais difíceis da vida, dorme mal, tem outros fatores associados, você não consegue ter a mesma lucidez para avaliar a situação, tomar a decisão mais adequada. Mas experimentar essa mudança, saber que eu posso não sentir ansiedade, é indescritível. Eu gostaria muito de contar para todo mundo, assim, experimenta isso. Se você não experimentou, se você tem crise de ansiedade, crise de pânico, experimenta revisitar a alimentação, experimenta mudar, colocar atividade física, experimenta dormir corretamente. Somado às outras ações que a gente já faz e que é muito conhecido, processo terapêutico, medicamentoso. Hoje eu não preciso de medicamento. Realmente eu consegui chegar num estágio de controle da ansiedade, mas com essa clareza de que, no meu caso, a alimentação é determinante, porque eu vejo claramente o dia que eu faço algo, que eu abuso desse lugar, meu corpo ele fala, vou chatear. Se você continuar nessa linha, a gente vai voltar a ter crise de ansiedade. E provavelmente, se eu continuar mais intensamente, as crises de pânico também. Mas há 6 anos, não ter crise de pânico é uma das coisas mais maravilhosas que me ocorreram na vida. Eu acho que conversando um pouco com o episódio de ontem, o episódio anterior, de que há coisas que na hora pareciam tão difíceis, por exemplo, a dor da retocolite, né, que era um insight que veio para mudar minha vida, daqui a pouco eu tenho uma dor tão intensa, tão emocional, de muita raiva, desencadeia ali um processo de adoecimento intestinal, mas que no fim me trouxe a libertação daquilo que eu mais queria na vida, que era da crise de ansiedade, da crise de pânico. Então, hoje, a retocolite, ok, em remissão, cuidadinho, com alimentação, crise de ansiedade, crise de pânico, tudo ok, todo mundo bem, e eu podendo experimentar a vida de uma forma muito mais livre e mais saudável, é simplesmente libertador. Eu sou Cibele e este é Insights Pedagógicos.